Vamos lá, pessoal. Quem sofre com sinusite atrapalha bastante a qualidade de vida, né? Crianças, adultos, secreção nasal, entupido, dor de cabeça, não consegue trabalhar direito, dormir é difícil, estudar então muito complicado. Por isso que eu criei essa série para você falando da sinusite, destrinchando, decifrando a sinusite em 4 aulas. A primeira aula você deve ter assistido, convido você a assistir, deixar o link na descrição desse vídeo para você continuar a série. Eu falo para você do resumo dessas 4 aulas que eu vou fazer, tá bom? Seria bem legal para você entender um pouco mais, já destrinchar melhor. E cada das próximas aulas agora, eu vou explicar para você os pilares que são importantes. Um pilar que é a parte anatômica, se precisa de cirurgia, se não precisa, qual paciente que vai se beneficiar por isso e qual cirurgias que a gente pode indicar. Outra aula vai ser relacionada à parte alérgica, quanto o nariz entupido com secreção para um quadro alérgico, vai ter mais sinusites por isso também, tá? Existe uma vacina em 20 gotinhas que não tem corticóide, não tem antialérgico, pode ajudar esse paciente. E a outra aula para melhorar a imunidade, quais são os parâmetros, os aspectos que a gente pode ajudar esse paciente a melhorar a imunidade, incluindo também uma outra vacina, que é a vacina bacteriana, que ajuda a imunidade também, tá bom, pessoal? Nessa aula de hoje eu vou falar da parte anatômica, se precisa de uma cirurgia o paciente que sofre com sinusite, tá bom? Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Muitos pacientes vêm consulta com a gente, consulta online, consulta presencial em Curitiba, falando sobre sinusite. Então, vou compartilhar com você que já é meu paciente, ou gostaria de ser, ou não vai conseguir ser um teu paciente por algum motivo, vou te dar essas dicas também. E além disso, pessoal, vou deixar no link da descrição desse vídeo vários e-books que eu complemento essa aula para você, se você quiser saber mais. Tem um e-book que eu falo de como melhorar a sinusite, de aspectos naturais, práticos do seu dia a dia, como controlar a rinite, como deixar teu quarto antialérgico e um curso online que eu fiz especialmente para vocês que sofrem com problemas respiratórios, sinusites, problemas de garganta, bronquite, desde criancinhas, mamãe e papai, como a família inteira. É o meu curso chamado Método Respira. São 7 pilares que eu explico para você tudo sobre como melhorar o seu quadro respiratório. Deixa tudo na descrição desse vídeo, acesse lá, vai ser bom para você complementar essas aulas minhas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O importante quando tem sinusite é sempre avaliar a parte anatômica, tá bom? Então qual que é a importância? Em adultos, por exemplo, deveria ser feito um exame com o seu médico otorrino chamado nasofibroscopia. A gente coloca uma câmera dentro do nariz e vai avaliar como que está a parte nasal, tá bom? Vai ver a coloração da mucosa, se é mais rosada, que é o normal, se é muito branca, é mais alérgico, se for muito vermelha, é irritativo, tá bom? Vai ver a secreção, como que ela está, se está consistente, está clarinha, parece uma aguinha, está mais grossa, está amarelada, esverdeada, está escura, da onde está saindo? Está saindo aqui da região frontal, que é um seio que produz secreções, ou da região entre os olhos também, que é a região etimoidal, por isso que tem esse desconforto lateral, ou da região maxilar, que é a região aqui da maçã do rosto, que é o mais comum que o paciente pode sentir dor aqui, na maçã do rosto, às vezes até nos dentes, pessoal, até nos dentes, na arcada dentária você pode ter essa sensibilidade ou dor nos dentes também. Então a gente vai avaliar todo esse aspecto através desse exame, tá bom? Já crianças menores dificilmente vai deixar a gente fazer esse exame. Outro exame que a gente pode fazer também é um raio-x lateral para ver se a criança não tem adenoide. Sim, a famosa carne esponjosa em criança pode ser um grande contribuidor para o paciente ter sinusite, porque aquela adenoide atrapalha a drenagem de secreção, pode ser um meio de cultura para crescer bactérias ali através do biofilme, é uma cola que fica ali, esse paciente pode ser por isso. E além disso, a gente pode complementar esses exames com uma tomografia de face. Aquele exame que você pode entrar num túnel ou somente um aparelho que faz na parte da cabeça. Depende aonde você for fazer esse exame, tá? Dessa forma, a gente vai entender como que estão principalmente essas regiões, né? Das regiões do seio frontal, que é um buraco que tem aqui, aqui também do etimoidal, o esfenoidal e o maxilar. Para a gente ver ali se tem cisto, pólipo, se está fechado a mucosa, não consegue drenar secreção, como que é esse desvio de septo. Se for tudo isso, juntando as informações, é importante você entender, não é só a alteração por si só, que é importante a gente decidir a cirurgia, mas sim quanto isso incomoda o paciente, a intensidade e a frequência,
e se os outros aspectos que nós estamos avaliando também estão bem ajustados. E só faltou a parte anatômica também. Então, as próximas aulas que eu estou falando para vocês, que a parte alérgica, a parte de imunidade, também tem que entrar nas nossas avaliações gerais para a gente decidir a cirurgia. Então, uma das cirurgias qual que é? A mais comum, para falar a verdade, é a cirurgia do desvio de septo nasal. Então, o septo nasal é um osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz. E esse osso teria que dividir. Só que muitos pacientes, decorrente a um trauma, bateu o nariz, ou decorrente no crescimento, o nariz foi entortando para aquele lado, fica mais dificultoso. E pode ser aquele caso, o paciente observa que o nariz mais entupido do lado esquerdo, que tem um desvio, sinusites, resfriados, desconfortos, é mais desse lado que está entupido, vai deitar, atrapalha a respiração, vai praticar esporte, isso incomoda bastante, que não consegue respirar pelaquela narina, tendo esses dados importantes, pode ser adicionado à cirurgia do desvio de septo. E é muito comum também a gente associar a cirurgia do corneto nasal, que é essa carninha aqui que fica de um lado e de outro. Diminuindo essa carninha, melhora também a rinite que esse paciente possa vir a ter, porque essa carninha é aumentada pela rinite não controlada, e também melhorar a respiração e diminuir as secreções, né? E além disso, a gente pode ampliar esses buraquinhos que está aqui na maçã do rosto, como eu sei para vocês, que é a porta de entrada aqui no nariz. Muitos pacientes podem ter essas portinhas que direcionam o nariz realmente a esses buracos, ser menor o espaço. E sendo menor o espaço, vai ser mais chance de acumular secreção e ter a sinusite. Então pode ser ampliado esses buracos, tá bom? Que daí a gente vai favorecer melhor esse paciente, não ter mais sinusites, lavagens nasais são mais fáceis de serem feitas. Tudo isso vai contribuir para esse paciente, que é a cirurgia da sinusite, que a gente chama. A gente amplia os buraquinhos, pode ser da maçã do rosto de um lado, do outro, aqui na região dos olhos, ou na região aqui também, bem próxima aqui da testa, dependendo do cada caso. Não é todo mundo fazer mesmo a cirurgia, de todos os lados, de todos os buraquinhos, estou explicando para você. Em consulta, e em cima desses exames que eu estou orientando você também, por exemplo, a tomografia de face, a ressonância. Dificilmente a gente pede, só se tiver alguma outra dúvida que a gente tem, por exemplo, um tumor nasal, nesse sentido daí, tá bom? E a cirurgia é feita num dia, no mesmo dia vai para casa, alguns outros hospitais pedem para esse paciente dormir uma noite ali, vai para casa. O desconforto dessa cirurgia não é dor, tá? Não fica roxo, não fica inchado, porque a gente utiliza aparelhos endoscópicos, como fossem câmeras que a gente vê o nariz por dentro, tá certo? Dessa forma o paciente é minimamente invasivo. A parte chata é que o paciente vai ficar entupido por mais ou menos um mês, tá? Vai inchar o nariz por dentro, então nesse período ele vai respirar mais pela boca, pode ficar um pouco sangrandinho, sabe, toda hora limpando nas primeiras 2 semanas. Hoje em dia a gente coloca mais tampão nasal, que é um dos medos das pessoas, a gente coloca uma plaquinha para favorecer o septo ficar parado ali, não ter que ficar bambeando de um lado para o outro, ele fica parado. Geralmente em poucos dias, uma semana depois é retirado essa plaquinha, nada demais, é feito no consultório mesmo, é tranquilo, e é isso. E, geralmente oriento o paciente 2 meses depois a praticar atividades físicas, musculação, academia, corrida, que pode ter um risco de hemorragia antes disso, se o paciente fizer muitos exercícios, tá? É bom ficar uma semana, uns 10 dias em casa de repouso, pode trabalhar em casa se for o caso também. A alimentação nos primeiros 2 dias, alimentação não quente, não muito pesada, para não favorecer ter risco de sangramento nasal. Mas claro, cada médico tem a sua técnica, cada médico tem as suas orientações, converse com o teu médico de escolha para ser seu cirurgião, para ele orientar com mais detalhes cada caso, tá? Então, pode ser indicado uma cirurgia do nariz em crianças, em adultos, se tiver muita sinusite. E me conta, você tem sinusite? Você já fez essas cirurgias ajudaram você a diminuir os sintomas de sinusite? Escreva aqui, eu tenho certeza que a pessoa que está vendo esse vídeo vai querer saber o teu relato também. E não esquece, pessoal, de curtir, se inscrever, apertar o sininho e ver os links que eu deixei para vocês aqui embaixo, tá? Dos meus e-books, do meu curso também e das outras aulas também, tá bom, pessoal? Até a próxima aula dessa série sobre sinusite, tá bom? Até mais, um abraço.